reconhecer sua mãe tinha razão, viu? Os tapas que você levou, né? Os castigos que lhe botaram, que hoje não pode bater, né? Que ali na palmada do Brasil, não pode bater, mas pô, tem tanta gente agradecida pelas vezes que apanhou em casa, né? E aí Deus pode dizer assim: é melhor apanhar em casa que apanhar na rua, é melhor apanhar de mim do que da polícia. E hoje tem muita gente que não apanha em casa, mas está apanhando na polícia, está apanhando na rua. Irmãos, a responsabilidade nossa é essa, é ser fiel. A função do mordomo não era agradar as demais pessoas da casa, nem muito menos aos outros servos, mas só de agradar ao seu Senhor. Vocês entenderam bem? Se não entendeu, vai entender daqui a pouco. Vou repetir, eu vou repetir que é para entender direitinho. Que o papel do mordomo não é ser popular, nem bem sucedido. O papel do mordomo é ser fiel. Aleluia. Tem gente que quer estar na frente de um grupo que chamam uma igreja e tal, é um grupo que ele quer apenas ser popular, que é para ser aceito. Você sabe que tem alguns que não são, muitos que não são pentecostais, então é analisado pelo sermão, se o pregador, se o pastor é bom, se ele é gentil, como é que ele é. Então, claro que ele tem que se tornar popular para pegar aquele cargo, mas o pentecostal, ele nem está aí para ser popular, ele quer entregar a palavra. Aleluia. Meu Deus, mas fiel ao nosso Senhor temos que ser. Temos que ser fiel à nossa missão. E qual é a nossa missão? Você vai ser fiel, alimentar a família. Ele provê e nós mandamos servir. Aleluia. E aí distribui. Você vai fazer coisa de casa, vai fazer liberação, vai fazer isso, fazer aquilo, e aqui está a palavra. Se você não recebeu, não vai servir para nada. Não vai servir para ninguém. Então é assim que o ministro serve. E vocês estavam pensando que era para servir cafezinho. Pense, pastor Haroldo aqui de bandeja na mão. Ele pode fazer. Isso é um simbolismo. Mas a realidade da humildade está em entregar a palavra como ela é. Porque o que importa é que ele seja humilde, que nós sejamos humildes, se Deus não só o ser o pastor da igreja, mas todos nós sermos humildes diante de Deus, porque sendo diante de Deus, seremos também diante dos homens. Agora, não podemos deixar a coisa rolar de qualquer jeito, que é para ser popular. Isso aí é que se quiser se candidatar a alguma coisa, né? Candidato tem que sempre ser popular, para que seja bem sucedido e etc. Então é por isso que os políticos mentem tanto, né? Que é para poder tentar ser popular e agradar o povo, nem que não vai fazer nada depois. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois não teve verba, não tem dinheiro para fazer, e você não sabia, não se candidatou? E por que enganando o povo? E 90% faz isso. Por isso que eu não peço voto a ninguém, eles vêm pedir o voto. Você não achou que você não é senador? Eu sou. Mas sabe qual? Eu sou entrei como suplente. Quer dizer, a senadora queria voto e ele pediu voto. Bom, tudo bem, estamos aqui. Então, mas você vai ter que votar em fulana de tal e tal senador. Não. Você vota com a sua consciência. Eu escolhi ela. E vocês escolhem. Não tem falta de obrigação. Aí você diz, mas sim, mas então o senhor não tem voto? Se eu não tivesse voto, ela não vinha atrás de mim. Só que a minha questão foi só essa. Bom, leve os nossos votos e eu levo o meu documento diplomado para fazer a obra de Deus lá nos países onde eu vivo. O pastor Haroldo teve por lá. E já se restabeleceu, já está pronto para ir de novo. Agora você sabe uma coisa, quando a gente vai para lá, sabe que vai, se volta, isso é outra história. Mas é a verdade. Agora mesmo no mês de julho, final de julho até o mês de agosto, eu estava falando para você, estou indo, ele já está se animando. Eu digo, não, mas esse aí não dá para você agora, porque você tem que ter a igreja, sabe, se quer que você voltar. Viu? Nós temos um moço que aceitou Jesus e ele foi encaminhado, ele teve o desejo de servir a Deus e foi encaminhado para um seminário para poder receber mais conhecimentos. E no seminário também vocês sabem que quando se vai para o seminário
não é só para estudar, não, no seminário também vai formar o caráter da pessoa. Esse é um dos papéis do bom seminário. Por isso que quando alguém vai para o seminário para estudar, às vezes as pessoas dizem que ele vai somente aprender grego, aprender hebraico, saber a linguagem dos salmos. Não, vai entrar na linha. Ele vai ter hora de acordar, vai ter hora de dormir, igual a vida de militar. E um pouquinho mais arrochado, viu? E aí ele vai ter que fazer os trabalhos que se faz na igreja, para mostrar, para que ele mesmo, se ele vai sentir, se ele tem vocação para aquilo ou não. Se não tiver, desiste. Desiste daí caminho, não adianta forçar, desiste. Mas se tiver vocação, ele começa a se animar. Ele começa a se alegrar. É fazendo e se animando. É fazendo e se animando. É para isso que existem os seminários. Que é diferente da escola bíblica aqui, a gente assim vai dar uma palavra, depois cada um vai tomar seu lanchezinho, né? Quem não tiver para lanchar fica olhando o outro e acabou. Mas é o que nós fazemos, é uma história diferente. Mas no seminário não. Se alguém está pensando em ir para o seminário, saiba que vai entrar no cabreiro direitinho. Nessa moleza aqui, você está aqui, o pastor está vendo hoje, vai passar 2 semanas sem ele ver. No seminário eu estou acompanhando diariamente, porque tem lá os mordomos para poder ver como é que você está andando e como é que você está servindo. É isso aí. Então ninguém pense diferente. Então nós aqui, como eu falei, no caso lá, esse novo obreiro, ele se converteu, etc., e está no seminário para se preparando para ser obreiro. E ele está cheio de vida, cheio do Espírito, etc. O ano passado, eu convidei, aí ele finalmente, ele casou-se o ano passado com uma missionária brasileira, que era solteira, e já está lá há muitos anos no país, e eles se casaram. Bom, eu convidei eles para ir passar a lua de mel no Brasil. Eles foram para o Brasil, e não foi fácil para eles de ver como é a cultura brasileira, né? Cultura brasileira, por mais que fale o contrário, mas a mulher que tem vez um pouquinho, né? Mas a cultura lá dentro, a mulher não tem vez de nada não. Então, ele ficou meio apavorado. Quando chegou na igreja, eu disse: olha, só que hoje vai falar é só mulher. Como ela vai falar aí, não sou eu? Ela vai falar, mas a mulher vai falar e eu ficar sentado para ouvir. Mas esse moço, ele me ama tanto que ele me presenteou com a roupa dele do casamento dele. É uma roupa branca, assim, bem grandona, assim. É quase como, não é bem com a noiva, mas é do noivo mesmo. Aquela roupa bem grande, quando senta fica assim, cheia. E ele me deu esse negócio lá, estava guardadinha, porque na cultura dele, ele está dando a um patriarca que vai cuidar dele, que ele ama e que ele acredita nele. Então ele foi, levou e me presenteou lá. Então ele passou aquele dia lá, ficou feliz da vida. E finalmente chorou e resmungou, mas quando voltou para a terra dele, voltou testemunhando das maravilhas que ele viu do Brasil. E o que acontece? Quando eu cheguei lá no ano passado, depois deles, o bicho esteve no final do ano, e aí algumas pessoas de lá da etnia dele, os irmãos dele, tudo, queriam me conhecer, né? E vinham para me conhecer. E sabe o que aconteceu? Só em saber que eles vinham para encontrar comigo, já mataram eles, morreram antes de chegar. Bom, então, quando eu recebi essa notícia, veio aquele fogo santo, a adrenalina subiu. Eu disse: pois agora, já que eles não podem vir aqui, eu vou a eles. E já marquei. Estou indo agora no meio do ano. E lá são os que serviam como escravos aos tuaregues, que são os mestres das bombas, dos homens bombas, etc., que eu levei o pastor Arthur para conhecer. Ele comeu lá um arrozinho crocante com eles, e um arroz cheio de areia, não é? E estava lá no deserto, ele foi lá. Mas agora esses são os árabes, mas o de Gad, Mali, são os escravos, os ex-escravos deles, que eles já foram expulsos de lá. Então, esse aí não aceita nada de cristão, nada disso. Então, eu já procurei, já deixei tudo certinho,
E estou indo agora, no final de julho, e vou passar uns dias por lá. Eu quero conhecer esses fortes que não aceitam cristão. Irmão, isso é uma imprudência? Não, porque a igreja já tem orado há muito tempo sobre este assunto. E não pode deixar o povo porque se diz bravo, porque se que não recebe, então que uma agência não pode mandar oficialmente. Mas eu tenho que me prevalecer agora. Aí sim, aí dos meus documentos como senador, ninguém vai me pedir de entrar. Pode pedir de sair, mas de entrar me pede. Porque, mas a minha Bíblia diz que ainda quem come uma coisa mortífera não lhe fará mal algum. Lá no lugar que o pastor Aluno foi, comigo ele foi, ele, a irmã Raquel e minha esposa estava também. O negócio é tão interessante. A minha mulher mesmo, que já é acostumada, já trabalhou, ela mesmo não aguentou, o calor não aguentou, mas eu acho que foi mais a circulação e ela, deu condenada em Miami. Cuidem lá, porque era só acordar que eu tinha que falar com o chefe. Aluno, fica aqui comigo e deixa que o povo vai cuidar. E ele acreditou e ficou, né? Mas graças a Deus que saiu de lá, não é? E é um lugar deserto, que até para achar um pouco d'água, assim, para poder jogar em cima dela, foi difícil, demorou muito a aparecer água. Mas é só para mostrar como é o local. Mas nesse outro, é muito diferente desse de lá, porque agora é o lugar dos escravos, certo? Então, me disseram, mas só se for no voo oficial. Eu digo, não, eu vou de carro. Sim, mas para entrar de carro não entra, tem que entrar no barquinho. Eu digo que eu quero lá saber, eu sei que eu vou. Não importa quanto dia vai demorar, mas a gente vai lá. Entendeu? Pronto. E estou indo lá e eu disse, Alassane, você quer ser ministro do Senhor, não é? Então você está pronto para tudo, então você vai comigo. Desde o dia que ele se tornou cristão, ele não voltou mais lá da terra dele. Irmãos, o trabalho entre essa gente, agora eu estou levando para Sergipe, agora em setembro, um obreiro, que ele foi doado pelos pais quando ele nasceu, quando ele era criancinha, para os marabus, que são aqueles que... Eu esqueci de perguntar o que mas me avisa, de verdade, por favor. Eu ainda tenho um dia para falar, então pode cortar. Viu, meus amados? Eu não quero que ninguém vai de fome, nem perder o transporte. Então, meus amados irmãos, aquele, eu falava, sim, do Marabu. Então ele foi doado para o Marabu e ele cresceu. Só um pouquinho da história, não vou contar muita coisa não, porque um dia ele pode vir aqui, né? E se ele vier aqui, vocês vão ter que pular da cadeira com o testemunho dele. Viu? Quem nunca foi batizado no Espírito Santo vai ser batizado nessa hora, porque o homem é cheio de Deus. E ele cresceu nesse ambiente do Senegal. E quando ele estava com seus 18 anos, uma moça evangelista, uma moça que gostava de evangelizar, foi oferecer a ele um folheto e convidar ele para a igreja. Ele deu um supapo tão grande no rosto da moça que deixou ela ficar inchada, doente. Ela foi para casa chorando. Mas ela colocou no joelho. E ela disse: Deus, eu quero aquela alma para mim. E ela orou. E continuou andando. Aí ela resolveu andar na rua e em vez de dar o folheto, ela estava com bons, com versículos bíblicos no bombom. E um dia ela se encontra com ele de novo. Ela tremeu na base, mas ela disse: eu vou entregar e vou convidar. Ele achou tanta ousadia dela convidar de novo, que ele resolveu ir. Resolveu aceitar por ir à igreja para ver como era. E chegou lá na igreja, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo tocou nele. E ele se converteu. Só que depois que ele se converteu, sabe o que aconteceu? A família dele, o pai, mandou os irmãos pegar ele para matar. Levou para um lugar ermo, bateram nele, esquentaram ferro no fogo, e espetaram ele com o ferro. Ele perdeu a força das pernas, perdeu a força dos quadris, e quando já deram murros nele, porque tinha que matar com sofrimento. Mas quando ele já estava arquejando,
Então, segundo eles, o costume deles, então ele tem que morrer lá sozinho como miserável. Não podia ter companhia para o espírito dele. Então os irmãos saíram e deixaram ele lá. Morre, mas não morre. Mas Jesus chegou. Ele conseguiu respirar, depois saiu se arrastando. E alguém ajudou a ele. E levou ele para um local do hospital que tem missionários. E o missionário cuidou dele. E ele começou a andar com 2 muletas. Quando ele começou a andar com as muletas e tudo, aquele missionário deportaram ele escondido, mandando lá para Burkina Faso, para esconder ele da família dos revoltados. E lá ele foi. Lá do Burkina Faso, então, uma outra agência de missões, então receberam ele para cuidar dele. E um dia ele recebeu uma carta da família. E segundo o costume dele, ele pensou: bom, se me mandaram uma carta é porque certamente o meu pai faleceu. Então ele foi abrir a carta assim, certo que tinha sido para anunciar a morte do pai. Quando ele abriu a carta tinha aquele produto, em inglês chama anthrax, mas que lá chama o veneno da morte, o pó da morte. Então que é um veneno. Na hora que ele abriu, aquele coisa do pó secou os 2 olhos dele. Agora ele aleijado e cego dos 2 olhos. Ele conta que ele se tornou insuportável. E os que conhecem ele contam a história da Burkina Faso. Ele se tornou insuportável, revoltado, bravo, sem enxergar e sem poder andar. É brincadeira? E em um determinado momento ele foi orar e disse: Deus, quando eu servia a Alá, eu nunca tive nada disso. Eu tinha minhas pernas, eu tinha meus olhos, e desde que eu aceitei esse Jesus, que eu estou nessa situação, e está de pior a pior. E naquela hora Deus enviou um anjo, se revelou a ele. Ele estava, deixa eu dizer que Deus se revelou a ele. Nós sabemos que o Espírito de Deus trabalha, não é? De uma forma especial, que nós somos capazes de ver Deus, né? Mas ele disse: Deus se manifestou a ele. E naquela hora ele começou a enxergar. E ele disse que aquele ser que chegou ali diante dele mandou que ele deixasse a muleta. Ele deixou uma, depois deixou a outra, e ele disse que aquele homem desapareceu e ele é uma pessoa normal. Ele hoje é um pastor, cuida de muitas crianças, mas ele tira a roupa e mostra as cicatrizes. Porque, como diz ele, no testemunho dele, ele diz que ele carrega as cicatrizes de Cristo. Entendeu? Ele quer dizer, por amor a Cristo. E, meus irmãos, ele anda perfeitamente, e ele enxerga perfeitamente, é um homem normal. Mas por quê? Porque as coisas de Deus não se explicam, mas se sente ela, se contempla ela. Então, esse é o trabalho que nós fazemos, que nós procuramos fazer. E eu digo, por isso é a razão que eu estou no 2º mandato. E nem eu entendo que a mulher não suporta a crente, senadora. Acho que não. Ela vai lá na igreja, se for no aniversário meu, só para aparecer com o povo para ganhar o votinho. Vai nada. E não tem coisa de dizer: não, pode pretender, não faz, todo mundo sabe disso, eu digo, veio na minha terra. Entendeu? Mas foi um caminho que Deus abriu. Porque na hora da minha angústia, do dia que eu fui, que eu digo que eu fui convidado a sair de Laos, não é? E que tive dificuldade no Vietnã, eu sempre trabalhei com a igreja clandestina, entendeu? Como é que chama? Que é por trás dos bastidores lá, os pentecostais. Então, eu disse: Deus, eu não posso ficar nessa situação. E eu pensei que os irmãos sabem que, pela graça de Deus, tive a oportunidade de estudar. Eu pensei: bom, como eu já tenho 3 doutorados, eu vou enfrentar um concurso para poder conseguir um cargo, para ter um passaporte diplomático, para poder conseguir entrar nesses lugares. E, justamente, eu orei a Deus e tinha isso no meu coração. Anos depois, acho que 1 ano, 2 depois, foi quando eu tive o convite de vir aqui ao Japão. E eu vim, e na minha volta,
eu tinha passado em França para poder visitar lá também. E aí, quando eu estava lá na França, e aí eu recebi um telefonema do governador do estado, dizendo que queria conversar comigo. E eu fiquei curioso, mas esse eu não posso falar no telefone. Tá bom. Quando eu cheguei, fiquei quase uma semana escondido, eu queria detectar qual era o assunto. Mas ninguém sabia. E eu fui a ele. E ele disse que a minha esposa está procurando uma pessoa que tem um nome leve, que tem uma vida que não tenha nada escondido. Nós fizemos a pesquisa qualitativa e nós entendemos que o seu nome é um nome bem aceito em todas as denominações e o povo não tem o que dizer contra. E não tem nada que fosse visto de ruim para a campanha, porque na campanha sai todos os podres, dizendo ele. Não é? Ele disse, então nós queríamos lhe convidar para poder ser o suplente dela. Eu olhei assim, ele disse, já sei o que o senhor vai dizer que o senhor não gosta porque não é político. Aí eu ri, ele disse, mas é uma pessoa assim que a gente está querendo? Eu disse, então tá bom. Aí eu parei, ele disse assim, diga o que o senhor quer da gente. Eu disse, olha, governador, se assim for, se for eleita, que eu assumo os dias para que eu possa registrar e ter o meu passaporte diplomata para fazer o trabalho que o senhor sabe que eu faço. Aí ele riu e disse, mas pastor, é só isso que o senhor quer? Eu disse, nada mais. O senhor acabou de dizer que já me conhece, já fez as pesquisas, então o senhor deve entender que para mim isso satisfaz. Ele disse, então tá bem, então tudo bem. Então será feito assim, e assim foi. E pela graça de Deus ela ganhou, e a diferença não foi tanta do adversário, da oposição. E era candidata, porque você sabe que é um período que é só um senador em cada estado, o outro são dois. E a candidatura dela é só um. Isso, ela foi eleita sozinha, e a diferença deu para que a imprensa divulgasse que foi graças aos evangélicos que ela tinha vencido. Então ela ficou de qualquer forma agradecida e eu fui para o Senado, não é? Se bem que ela não me entregou logo assim. E aí eu coloquei na mão de Deus. Ó, nosso Deus que jeito de trabalhar é para tudo, não é? O negócio é deixar Deus fazer. E aí de repente ela entrou no avião, se sentiu bem, aí tiveram que tirar ela dos braços, levar tal, e chamaram de aérea e levaram ela para o hospital lá em São Paulo e tal, e ela estava com uma infecção na cabeça e tinha que abrir a cabeça e tudo, e nessa brincadeira eu fiquei, foi 11 meses lá no Senado, certo? Que ela não podia assumir. Bom, depois fiquei 7 mais 6 anos, ainda de passaporte na mão, sem precisar fazer mais nada. Você sabe que suplente nem ganha e nem faz. Eu não tenho salário suplente, não, só no dia que assumir lá. Se não assumir, não tem nada. Certo? É assim, você pode procurar saber que é dessa forma. Então, e como eu não fui atrás de salário, porque a minha igreja, a igreja me sustenta, pela graça de Deus, não sou sem trabalho, e aí eu assumi naquele tempo, consegui minhas documentações e caí fora. E fui. E eu queria dizer para vocês, para quem não sabe, que no período de eleição, eu vou para a África enquanto o povo está fazendo a campanha, e eu vou da igreja só em oração. Aí, passou-se os anos, completou os 8, o ano passado, aí teve a eleição de novo, que era um senador, só de novo. E ela, no último dia, já, aí veio lá o marido dela, para me dizer que ela queria que eu continuasse, para ver se aceitava. Eu digo, olha, tudo bem, mas eu não quero ficar com o primeiro suplente, não, me deixa como segundo. Porque eu digo, para evitar de ter que estar assumindo assim. E agora, é um negócio sério, estou lá no corre-corre, esse negócio todo do Senado, aí ela já está fora, ela está caindo, foi para a Sergipe, está como secretária lá, e o primeiro suplente já assumiu, está dando para sair, tudo eu entrar. Agora é eles que estão chamando, eu estou com dentro. Está entendendo? Porque o meu objetivo não é o que muitos fazem, o que muitos pensam. Então, meus irmãos, eu creio que nós como pastores, nós como crente, se nós queremos servir, nós queremos que a nossa nação triunfe, é botar na oração. Eu vejo muito discurso de políticos evangélicos e tudo, mas não vejo ninguém levando as igrejas para a oração. É só discurso, porque no discurso meio os homens, está entendendo? Mas a igreja, ela
ela tem a sua vitória na oração. Então que Deus nos ajude e que nós possamos ter graça diante do Senhor para que nós possamos entender e acreditar e respeitar, considerar o mordomo que nos comanda. Porque o ministro de Deus, ele é o mordomo do Senhor para servir ao Senhor, escravo dele, para poder colocar ordem naquilo que é dele. Aleluia. Se você fosse bem rico, eu sei que aqui no Japão nem precisa pensar nisso, que o empregado vai ter. Mas se você fosse rico, morasse no Brasil, você gostaria de ter um mordomo e deixar lá você ocupar desempregado e você só paga o mordomo e o mordomo prestar conta do que está fazendo. Não é assim? É. Se você tivesse muito dinheiro, valia isso. Então, é isso que o nosso Deus fez. Ele chamou, nos colocou os ministros como mordomos, presta conta a ele, vai dar conta a ele. O mordomo não vai dar conta para os servos. O mordomo vai dar conta ao seu patrão. E o ministro de Deus, ele não vai dar conta ao povo, mas ele vai prestar conta diante do Senhor. Então, deixa com o Senhor. Você acha que é injusto, você acha que não está certo, você está errado, você não entende assim? Não procure entender. Mistérios não se explica, se aceita. E a palavra é mistério. E esse mistério precisa de encontrar espaço no seu coração. E se ele estiver no seu coração, a sua mente será dominada. Porque o nosso coração, irmão, não é esse que bate aqui. Porque quando tem muito colesterol, ele nem bate direito. Entendeu? Mas está aqui. E a Bíblia diz: subiu ao coração do homem. Então, deixe ir para o seu coração. Pense na palavra, medite na palavra, receba a palavra. Aleluia, e receba achando que ela é para fulano, para Beltrano, ou que é para o outro pastor, ou para. Não, receba. O que é para você, é para você. O que não for, não é. Se não foi servido para você, quando você vem para a igreja, você orou pedindo ao Senhor que queria ser servido de alguma coisa? Você pediu a palavra da parte do Senhor? Se pediu, receba. Se não pediu, vai ter ou não. Mas eu vim tão apressado, pastor, que nunca nem pensei nesse assunto. Eu venho, né, para receber assim, porque o pastor prega, então eu aceito, eu creio, eu acredito, sim. Mas você pediu ao Senhor que der uma palavra para você? Se você pediu, você vai ver o verdadeiro ministro que sai do esboço que ele preparou e entrega uma palavra que nem ele esperou. É porque essa palavra é que não foi a que ele preparou, mas foi a que Deus preparou para você. Porque você tem que Deus fala para mim. Então que Deus nos abençoe. Quando você pedir ao Senhor que fale, receba. Você tem que escolher a palavra que você quer. Não, eu queria uma palavra para me encorajar, porque eu ando tão tristinho. Tristinho, falta de madeira. Não é? Falta de um cajado. Não é? Mas o cajado, quando pega, arrasta e traz. Ele é assim, tem um negócio tiradinho assim, não é? E eu acho que tem que doer um pouquinho. Ele pega assim, a ovelhinha lá está se afogando, ele pega assim. Aí tem aquela fase, puxa, porque ele quer salvar aquela ovelha. Então, receba o cajado que quer te salvar. Que Deus te abençoe. Aleluia. Graças a